Boa noite. Vamos começar mais uma oportunidade aqui de conversarmos. Eu gostaria de pedir a vocês que me acompanhassem numa oração. Essa oração que nos foi ensinada pelo nosso Mestre Jesus, que conhecemos, mas que temos ainda muito a aprender com ela. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Como viram, né? O tema hoje é sobre oração, o poder da oração e da fé. Fazer uma oração parece algo muito simples, não? Acabamos de fazer uma, que já temos ela de cor em nossa memória e a falamos com muita facilidade. Resta saber se a sentimos. Mas antes de começar a falar de oração, a minha proposta hoje é começar pela fé. E começando pela fé, eu gostaria de focar em como estão os nossos sentimentos, como estão as nossas emoções e como estamos lidando com eles. E aí a gente pode parar e pensar, as coisas não andam muito fáceis, não. Tem muita coisa acontecendo que foge ao meu controle. Eu costumo me aborrecer, me entristecer, me irritar. E essas coisas, a gente poderia dizer que elas são inevitáveis nessa nossa vida ainda, nessa Terra, como planeta de provas e expiações. Temos recursos? Temos recursos. Mas se nós estamos percebendo como estamos conduzindo ou como estamos lidando com as nossas emoções, os nossos sentimentos, e percebemos que não está sendo muito fácil, nós precisaríamos primeiro localizar aonde se firma, aonde se encontra a nossa fé. Se a possuímos ou não, e se a possuímos, como a reconhecemos. Porque se todos esses sentimentos que nos tomam, que nos ocupam, eles permanecem em nós a maior parte do tempo, como podemos dar espaço a essa fé? A essa fé que às vezes duvidamos ter. Então, quando começamos a buscar alguns entendimentos, entender a nossa fé, ou seja, entender em que acreditamos, em que confiamos, é o primeiro passo. Porque se eu não sei em que acreditar, significa que eu não vou conseguir mudar muita coisa, não vou conseguir mudar a direção que eu estou dando à minha própria existência. Porque quando eu entendo que eu estou vivenciando um momento, e esse momento ele está um pouco dificultado, mas eu acredito que as coisas vão melhorar.
porque eu tenho fé em dias melhores, eu tenho fé num futuro diferente, eu tenho ânimo, eu tenho motivação para fazer até mesmo uma oração, não é? Mas se eu estou com esses sentimentos, ocupando a minha mente, então a minha mente vai estar agitada, vai estar eh, estressada, impaciente. eh, eu consigo fazer uma oração? Porque tudo parte daquilo que eu acredito. Se eu acreditar que eu estou sendo vítima da vida e as coisas que estão acontecendo comigo é em função de eu estar necessitando mudar, não porque eu acredite que alguém espere isso de mim, mas porque alguém me enxerga não merecedor. Vamos explicar de outro jeito. Se eu acho que a vida não está sendo favorável para mim, se eu não estou sendo enxergado nas oportunidades que eu acredito que deveria ter, nas facilidades que eu gostaria de ter, significa dizer que eu estou descrente daquele que está conduzindo as coisas. Muitas vezes a gente fala assim, tem alguma coisa errada, dá tudo errado para mim, então eu não estou sendo visto, eu não estou sendo é, favorecido. Mas se eu estou com a minha mente pensando nisso e vou fazer uma oração, a minha oração, ela vai falar disso que eu estou sentindo, não é verdade? Senhor, o Senhor me esqueceu, nada dá certo para mim. O que devo fazer para ser visto e auxiliado? Porque fulano consegue tudo o que quer e eu nada consigo. Então eu vou fazer uma oração onde eu vou descrever os sentimentos que estão me ocupando. Não é assim? Ai, mas está errado isso? Eu estou sendo verdadeiro. Oração não tem que ser verdadeira? Lógico, não é uma oração sincera daquilo que eu estou sentindo? Com certeza. Mas se eu estou, e aí é uma questão da gente tentar entender um pouquinho mais do que seria uma oração. Porque uma oração é como se eu estivesse fazendo uma oferenda a Deus. Eu oferto a Deus, mesmo que sejam os meus problemas. Senhor, eu estou numa situação muito difícil. Estou lhe oferecendo isso para que eu possa ser auxiliado a enxergar as possíveis saídas para isso. Eu estou oferecendo a Deus as minhas questões, as quais eu hoje, ou pelo menos nesse momento, eu não me enxergo capaz de resolver, ok? Não tem problema, não tem problema nenhum, porque para quem acredita em Deus, sabe muito bem que Ele já nos conhece a fundo. E sabe o que passa em nossa cabeça, quais são nossos pensamentos, nossos sentimentos. Aí eu falo assim, poxa, ele sabe tudo isso, por que que eu tenho ainda que orar? Por que que eu tenho que pedir? Ele já não devia estar fazendo alguma coisa, mesmo sem eu precisar me manifestar? Bom, a questão é que Deus já é Deus, certo? Ele não precisa de mais nada. Quem está ainda precisando, quem ainda está caminhando em busca de aperfeiçoar-se, melhorar-se, amadurecer, somos nós. E por humildade, eu diria, nós deveríamos reconhecer que ainda temos tanto a aprender que teremos sim que recorrer ao nosso Pai, para que ele nos auxilie. Eu estou falando nosso Pai, mas eu sei que nem todo mundo imagina esse Deus
como esse pai, eh, num como essa personificação dele. Mas seja ele uma energia, seja ele o criador, o que importa é que nós sabemos que existe algo além dessa matéria, algo que nós não entendemos ainda, né? Qual de nós já consegue entender o tamanho dos universos, né? Que não é nenhum, né? Tudo que existe e que não é criação do homem. Nenhum de nós ainda é capaz de achar que pode explicar muita coisa, principalmente se explicar quem é Deus, não é? Mas aí, vamos pensar, se uma oração é a busca de uma comunicação, de uma intimidade com esse Criador, eu preciso, pelo menos, ter para comigo, de uma forma um pouco mais clara, quem é esse ser que eu vou recorrer, a quem eu vou buscar o auxílio. Porque aí eu posso dizer que eu tenho fé. Qualquer outro relacionamento que nós fôssemos pensar agora, eu só teria fé se esse relacionamento fosse por mim, já estivesse para mim como sendo um relacionamento onde eu confio na pessoa. Seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento em pais e filhos, seja um relacionamento de amigos, não importa que tipo de relacionamento seja. A partir do momento em que eu tenho essa intimidade, onde eu conheço, eu acredito em quem seja esse outro com quem eu estou me relacionando, eu começo a ter fé. Fé em saber que eu posso confiar, que eu posso contar determinadas coisas, que eu posso contar com ele em momentos difíceis. Se para qualquer relacionamento eu preciso ter essa intimidade, que dirá para esse relacionamento que nós ainda não temos tão forte, que é esse relacionamento nosso com o nosso Criador, que Jesus amorosamente nos ensinou a chamar de Pai. Se eu não tenho ainda esse relacionamento, as minhas orações, quando eu as dirijo a esse ser, elas ficam um pouco vazias, elas ficam um pouco falsas. Porque se eu não confio, por quê? Primeiro, eu acho que ele está errando no que ele tinha que fazer para comigo. Eu acho que as coisas que estão chegando até mim são porque ele não está sendo atencioso, ele não está cuidando direito de como deveriam ser as coisas ou aquilo que eu deveria estar experienciando. Então, se eu tenho dúvidas de quem é esse a quem eu me dirijo, eu já começo a buscar fazer uma oração sem muita certeza, sem muita convicção, sem uma verdade. Então, a fé, dentro do que eu entendo, ela vem antes. Mesmo que a fé ela seja diferenciada para cada um, ela precisa existir. Mesmo que eu tenha fé só em mim, mesmo que eu acredite que só eu consigo realizar alguma coisa na minha vida, ela precisa ser algo que tenha fundamento, que tenha coerência, para que eu, a partir daí, possa traçar as minhas metas, possa traçar os meus propósitos de vida. Vamos dizer que eu acredite em Deus. Então, eu acredito em Deus e eu quero eh, ter uma intimidade maior com Ele. Então, eu não posso, ou pelo menos não deveria, ao buscar essa aproximação, eu já vi, tá, Léo? Daqui a pouquinho eu te dou a vez. Eu não posso simplesmente começar uma oração sem reconhecer esse Pai. Quem Ele é? Então, Jesus, quando ensinou a fazermos o Pai Nosso, a primeira coisa que ele ensinou foi isso, que reconhecêssemos quem é esse, a quem eu me dirijo. E aí, cada um vai ter construído em si
essa referência. E é a partir dela que eu vou começar a formular os meus pedidos, a minha. Primeiro, é lógico, eu vou estar, de certa forma, reconhecendo esse ser, e depois, sim, falando daquilo que eu estou a vivenciar, daquilo que me ocupa, daquilo que me preocupa e o que eu espero que ele possa estar a me ajudar, ok? Então, existe uma maneira certa de orar? Eu não diria que existe uma maneira. Eu acredito que existam várias. Mas para que a gente consiga uma boa conexão, a gente precisa ter algumas verdades ou algumas certezas. Vamos pensar assim: ah, eu quero conversar com a Adriana. Nossa, faz tempo que eu não converso com a Adriana. Gostaria tanto de conversar com ela. Como que eu posso conversar com a Adriana? Ah, ela deve estar em casa. Então, vou fazer uma ligação para ela. Como eu faço uma ligação para a Adriana se eu nem tenho o número dela? Entendem que eu preciso primeiro ter alguns passos para chegar? Vamos dizer que eu fiquei muito tempo sem conversar com a Adriana, mas muito tempo, né? E aí o que que acontece? Ah, vou tentar e vou ver se o telefone dela não mudou. E tento ligar para a Adriana. A Adriana atende. Atende, mas como fez muito tempo que eu não falei com ela, que eu não falo com ela, a Adriana, que anda um pouco esquecidinha, de cara não vai lembrar quem eu sou. Ah, sou eu, Adriana. Lembra de mim? Como? Não, não tô lembrando. Aquela que você conheceu naquele dia que a gente, né, teve. Aí, acho que eu tô lembrando. Acho que eu lembro. E a partir daí, a gente começa uma conversa, né? Então, o que que eu tô dizendo? Se eu não me apresento para Deus, não que ele não me conheça e não que ele tenha essa memória que eu disse que a Adriana tinha. Não é isso. É só para que a gente se coloque humildemente frente àquele que a gente às vezes descarta, ignora da nossa vida, mas que quer ser lembrado imediatamente, porque se não for, se chateia, se magoa, se milindra, não é assim? Fala, Léo. Vamos lá. A pergunta é: existe uma forma correta de orar? A oração ela precisa ser falada ou pode ser só mental? Então, é o que eu estava dizendo. Não tem exatamente uma única fórmula. Cada um vai descobrir a sua melhor forma de orar. Mas, como eu disse também, Jesus ensinou aos seus discípulos, e essa oração é a que a gente conhece até hoje. É lógico que ela já sofreu algumas mudanças, né, no decorrer do tempo. Ela já não é exatamente como Jesus nos trouxe. A gente vai adaptando até para ficar mais fácil, não é? Se vocês lembrarem, alguns aí vão lembrar que há um tempo atrás a gente não falava perdoai aqueles que nos ofendem. A gente fala perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mas em algum momento, eu não sei explicar por quê, não pesquisei isso, isso me veio agora. Algo fez com que a gente mudasse e ficasse mais confortável, né? Falei assim, nossa, eu sou um devedor? Ninguém quer. Então a gente pensa de uma outra forma. Mas respondendo, ou tentando responder a pergunta, a questão é: não existe uma única fórmula, mas é como uma comunicação normal. Se eu vou me comunicar com alguém, primeiro eu reconheço quem é aquela pessoa. Eu reconheço a importância, a relevância que ela tem para mim.
que ela significa? E aí, a partir daí, eu começo a minha comunicação. Não é assim? Vamos dizer que eu não tivesse um relacionamento ainda com alguém, né? Eu precisava resolver uma questão, por exemplo, de saúde. Essa questão de saúde necessitou que eu fosse em busca de um profissional. Então, consegui um contato, estou entrando em contato através de um telefone, como eu fiz com a Adriana, só que diferente dessa ligação, eu não conheço esse profissional. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro, de certa forma, reconhecer o motivo dessa ligação. Estou ligando porque eu sei que esse profissional cuida disso e daquilo. Sei que ele é muito competente porque recebi referências e eu gostaria de receber um atendimento. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Todo relacionamento ele se inicia de alguma forma. E para que ele se mantenha um bom relacionamento, algumas coisas podem até parecer meio formais, mas são necessárias para que exista e se mantenha um respeito, exista um reconhecimento da relevância daquele relacionamento, já que eu escolhi mantê-lo. Eu não sei se eu respondi exatamente como a pessoa esperava, mas como eu tô aproveitando a pergunta para continuar no mesmo raciocínio, se ela quiser perguntar de novo, ela pode fazê-lo, não tem problema. Tem mais alguma coisa, Léo, antes de eu Enfim, continuar? é, a oração é para me ajudar ou fazer por mim? Fazer por você não tem como. Sempre é você que vai ter que fazer por você. A oração é sempre em seu próprio auxílio. Não quer dizer que você não possa orar por outros, mas dentro do que foi trazido dentro da pergunta, a oração beneficia, em primeiro lugar, aquele que a faz, ok? Eu vou continuar falando um pouco, e aí a gente vê o que que ficou de dúvidas aí para a gente ir esclarecendo. Porque a minha intenção, ao iniciar, a começar a falar sobre fé, é reconhecer esses sentimentos que nós ainda temos e que não sabemos muito bem lidar, porque esses sentimentos, eles nos colocam em uma situação onde, ao invés de nos dirigirmos a aquele que queremos, aquele que sabemos que pode nos ajudar, acabamos indo por um outro caminho. Como melhor explicar isso? Se eu estou muito irritado, muito entristecido, muito magoado, com muitas questões a serem resolvidas no meu mental, com as minhas emoções muito afloradas, como eu disse, é difícil eu fazer uma oração para que eu consiga fazer com que esses sentimentos num passe de mágica deixem de existir e eu confie na providência divina para que as coisas sejam ajustadas, vamos dizer assim. Na maioria das vezes, o que que acontece? Ao invés de eu oferecer a minha oração para aquele que pode, aquele que conseguiria me auxiliar, que seria o divino, Deus, o Criador, eu às vezes oferto esses meus sentimentos para um outro que é o que eu diria, aquele que é um caminho mais tortuoso. Vamos lá. Vamos dizer assim, quando eu estou buscando a conexão com Deus, eu quero verdadeiramente resolver as minhas questões.
Mas eu posso me achar tão cheio de razão, tão assim, como é que fala? Me achar tão certo da injustiça que está sendo acometida para comigo, que ao invés de eu ir em busca de alguém que me auxilie a sair dessa situação, eu vou por um outro caminho que seria não o da verdade, mas o da ilusão, que é o fortalecer o meu ego. É eu estar honrando esses sentimentos. Sabe assim? Não, eu tenho razão, é isso mesmo. Eu fui castigada, eu fui injustiçada, eu fui preterida, eu fui um monte de outras coisas e me encho de razão, achando que isso é algo que eu estou lançando para o universo e o universo vai dar um jeito de me responder acatando a minha vontade. Quando, na verdade, o que eu estou precisando é conhecer qual é a vontade do Pai, do Criador, qual é a proposta dele para comigo. Entender por que essas coisas estão me chegando, por que essa situação me foi trazida. E não me encher de razão e achar que aquilo tudo é injustiça. Então, às vezes, eu deixo de me enxergar nessa ilusão que eu criei e vou dificultando ainda mais o meu processo. Ao invés de eu buscar o auxílio que me ajudaria a tornar mais leve, a encarar com mais facilidade as experiências que a vida me oportunizou, eu busco fortalecer esses laços que me ligam a essa situação, me trazendo apenas um fortalecimento do meu próprio ego. Entendem isso que eu estou dizendo? Você está com a mão levantada? Deixa eu responder, que talvez seja essa a questão. A Eliane quer fazer uma pergunta. Ok. Pode sair do mudo e perguntar. Oi, estão me ouvindo? Ai, Sim, desculpa, desliguei minha tá câmera. baixinho, mas eu estou ouvindo. Você disse, né, você deu o exemplo da Adriana, a questão do telefone e tudo. É como se você tivesse que ter uma certa intimidade, certo? Para poder falar com ela. No caso, como que a nossa oração ficaria, como que a nossa intimidade poderia ser estreitada? No caso, a gente poderia fazer uma oração para o nosso mentor, para Jesus, ou diretamente para Deus. Eu não eu não estou sabendo fazer a pergunta. Eu queria saber assim, como estreitar essa intimidade. Acho que seria isso. Então, quando você tem um laço, um relacionamento cujos laços estão estreitados, existe uma intimidade, você levou um tempo para isso acontecer, não levou? Né? Então, vamos dizer, você conhece uma pessoa, você começa a conviver com ela, começam a se ver mais vezes, começam a se oportunizar, eh, dividirem, né, algumas informações de vocês mesmas, ou eu tô falando mesmo se fosse uma amiga sua, né? E a partir daí, você, na observação de quem é essa pessoa, você começa a se sentir à vontade para ter essa intimidade, não é? Com Deus não é diferente. Eu preciso construir essa intimidade. Quem é Deus para mim? Aonde eu enxergo Deus? Então, cada um tem uma maneira própria de se referir a ele, não é? Tem amigos que você conhece desde a infância, então você relata: ah, esse meu amigo é aquele amigo que eu jogava bola na rua, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo outro.
né? Ou aquele amigo foi aquele que eu conheci num acidente e aí ele me socorreu, me ajudou e a partir daí ficamos íntimos. Cada um vai construir essa sua intimidade com Deus a partir do momento em que começou a olhar para ele, a partir do momento em que começou a desejá-lo na sua vida, quando você começou a abrir as portas para que ele adentrasse. Entende? Então, se hoje nós, não vou dizer você, nós, ainda não nos sentimos íntimos de Deus, a nossa comunicação ainda é aquela comunicação meio truncada, sabe? Eu falo, ele não responde, ele fala, eu não escuto. Sabe aquelas coisas que nem tinha antigamente, quando você ligava aquele telefone tinha só ruído, aquele chiado, e você gritava, fulano. Nada. Se você acha que a sua ligação hoje com Deus ainda está assim, como é que você vai fazer para estreitar? Buscar ter mais contato com Ele, enxergá-lo aonde Ele tem espaço na sua vida. Sabe assim? Ah, eu nunca saí para passear com fulano. Vou fazer uma viagem com ela. Será que vai ser bom? Né? Não sei se ela ronca de noite, não sei se ela isso, se ela aquilo, mas como é que eu vou saber? Só me oportunizando, fazendo uma viagem e conhecendo melhor, não é assim? Então eu preciso me oportunizar. Qual é a imagem que eu tenho de Deus hoje? Ah, é aquele velhinho lá em cima, longe sentado. Poxa, tá difícil dele se aproximar de mim, não tá? Mas se eu começo a enxergar ele em todos os lugares, na natureza, nas pessoas que chegam até mim, nas falas das pessoas, nas músicas que eu escuto, eu vou estreitando esse meu laço com ele. E aí, quando eu for conversar com ele, eu não vou fazer tanta cerimônia, sabe? Senhor, Deus, universo, todo-poderoso, que tudo, assim, Senhor, o Senhor que está sempre presente na minha vida, que vê as coisas erradas que eu ainda faço, mas que eu sei que assim mesmo ainda me perdoa e me compreende. Percebe como é diferente a linguagem? Respondi? Rapidinho. No caso, quando a gente pede também ao mentor e a Jesus, é como se eu estivesse pedindo também a Deus. Nós temos muitos intermediários, não é? Então, como nós somos assim um pouco inseguros, às vezes a gente precisa que um outro venha e fale: Ó, fulano mandou te dizer isso. Ele já tinha dito, mas você não prestou atenção. Então, ele tem sempre aqueles que vão estar mais próximos para repassar. Sabe assim? Eu distanciei dele, então ele está lá falando, mas aí eu não estou escutando. Mas tem alguém entre eu e ele que escutou melhor e vem até mim e fala: Ó, ele falou foi isso. Entendeu? Esses são os colaboradores do Pai. E neste papel, nós também muitas vezes nos colocamos, porque muitas vezes somos nós que escutamos, às vezes a gente não escuta quando é pra gente, mas quando é pro outro, a gente escuta e vai lá e fala: Ó, eu acho que você poderia fazer isso ou aquilo. E aí, se a minha intenção é realmente favorecer o outro, com toda certeza, eu tive uma ajudinha aqui, alguém soprou, a minha intuição estava ativada e eu pude também colaborar, entendeu? Posso fazer mais uma pergunta rapidinho? Eu acho que pode, quem sou eu para falar que não? É, quando é colocado os nomes lá no grupo para a gente fazer a oração, qual seria a melhor maneira, assim, ler cada nome que está escrito ali? Porque às vezes, eu acho que deve ser pessoas que mandam lá pelo Instagram, aí vem uma lista de muitos nomes. Como que é, que a gente pode fazer, assim? A gente tem que ler nome por nome, ou tentar emanar uma Então, luz, lembra que eu falei que não tem receita? Não tem receita. Seria bom que você estivesse
com bastante tempo, com a sua com esse direcionamento para estar lendo todos os nomes. Mas se naquele momento você quer ser útil, mas não dispõe desse tempo, então mentalize. Mentalize que todos aqueles que ali estão sendo mencionados possam ser auxiliados. Com verdade, o seu sentimento vai com certeza vibrar em favor de todos. Entendeu? Entendi. Tá bem, obrigada. Tem mais perguntas, Léo? Temos. Vamos embora lá. A Hum, intimidade com Deus pode estar ligado diretamente à fé? com certeza, com certeza. Porque, olha só, a gente não fala assim, eu tenho fé que fulano vai me ajudar em alguma coisa. Por quê? Porque eu acredito que ele seja capaz, não é? E aí é para qualquer coisa. Tipo assim, eu preciso de uma referência para alguém que conserte o fogão. Fulano, você conhece alguém que conserte o fogão? Eu conheço sim, ele veio e fez um bom trabalho aqui no meu, tá perfeito. Então eu tenho fé que o meu ele também vai consertar. Faz sentido a resposta? Responde isso ou não? É porque, como eu não memorizo a pergunta, eu fico pensando se tem alguma coisa que eu não englobei. Mas você consegue ler? Eu posso te mandar as perguntas para o seu chat Acho aí que depois. sim, acho que sim. Então tá bom. Eu Então vamos vou, testar eu vou agora. Eu vou te me... mandar a próxima. Espera aí um Tá bom. pouquinho. Roseli. A pergunta é: qual a relação da fé com a falta de acreditar em mim? É, esse é uma forma de nós nos entendermos, né? Deixa eu ver como é que eu posso colocar isso. É, quando eu construo uma crença, essa crença só tem força se ela realmente ela for verdadeira. Se eu acredito que existe um pai que ama todos os seus filhos como o criador que é de todos, sem distinção, sem diferenciá-los, e eu não consigo me colocar na situação de um desses filhos, cai por terra toda a minha crença desse pai, porque esse já seria o preceito mais fundamental para que eu confiasse no pai. Porque mesmo que eu não concordasse com as coisas, né? Vamos supor assim, eu fico comparando a minha vida com a vida do vizinho ou de outra pessoa, e eu acho que o outro leva uma vida melhor que a minha. Se eu não tiver bem resolvido isso em mim, de que o pai me ama da mesma forma como ele ama todos os outros filhos, e que eu sou tão merecedor deste amor como todos os outros, eu não consigo ter uma fé verdadeira. É uma fé, como é que a gente poderia dizer, que é ocasional. Para isso eu tenho fé, mas para aquilo eu não tenho. Quando eu digo que eu não acredito em mim, é que eu não busquei essa intimidade da qual a gente estava falando. Se eu não tenho essa intimidade, eu duvido que o pai esteja disponível para me auxiliar, para me conceder qualquer pedido que eu queira fazer. E não é porque eu não acredite nele, eu não acredito nessa essência divina que existe em mim, que me conecta a ele. Entendem isso? Então, como eu estava dizendo, construir essa fé é o primeiro passo para que eu possa saber orar e fazer uma oração
assertiva, vamos dizer assim. Ai, tem oração errada? Não. O que eu estou dizendo é uma oração onde eu não tenho expectativas. Eu simplesmente oro e confio que o que for melhor, o que estiver dentro da vontade do Pai, vai acontecer. Eu não fico preso ao resultado da minha oração. Eu permito que Deus haja como ele vai agir, por sabedoria própria, por misericórdia, por bondade, por justiça, confiando nele. A gente está tendo essa palestra para falar do poder da fé, falar do poder da oração, e acredito eu que vocês estejam acompanhando, lendo, né, o livro Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha. E os capítulos que foram vinculados a esse tema são os capítulos 53 a 57. Para quem está lendo o livro e está posicionado, vai entender que a partir desse capítulo existe um episódio bem significativo, que é o do sequestro da Paula. Vocês talvez lembrem, né? Falando do personagem e tudo mais. Bem, sem entrar em muito detalhe, para que vocês leiam, para que vocês acompanhem, pensar no sequestro de alguém já é algo bem penoso, ou bem aflitivo, eu diria, não é? Não importa se é alguém que eu conheço ou alguém que eu não conheço. No livro, a gente vai ter a, a, a narração desse episódio, onde as pessoas muito ligadas a Paula vão estar no momento de muita dor, né? De muita aflição, de sofrimento até. Quando a gente pensa nessas questões que nem sempre estão diretamente ligadas a nós, mas que nos afetam, mas que também nós não temos muito o que fazer. Tipo assim, eu estou sabendo do sequestro do filho da vizinha. O que que eu posso fazer para ajudar? Seria orar, não é isso? Orar para que essa situação ela seja solucionada da melhor forma possível, para que ninguém sofra nada mais grave. E esse gesto de eu buscar auxiliar o outro faz com que eu saia de mim ou saia do meu olhar mais individual, até egoísta, eu diria, para estar me dispondo a orar por outros que estão vivenciando uma situação cuja qual a gente não sabe ainda qual será o resultado. Essa pergunta que me foi feita antes, de se acreditar-se em si, é que muitas vezes nós nos fechamos em nosso mundo interno sem trabalhá-lo bem, deixando que coisas externas nos afetem, tirando a nossa paz, tirando nosso discernimento. Mas quando algo mais grave acontece, a gente esquece. Eu estava precisando fazer uma coisa, mas fiquei sabendo de outra, e essa outra é muito mais relevante, então eu vou dedicar minha atenção a isso. Não é que a gente não acredita na gente, é que a gente perde a referência daquilo que é relevante na minha vida. Então, a minha falta de fé, às vezes, não é em mim,
A minha falta de fé é na não compreensão da proposta maior do Pai, que é eu crescer, me aprimorar. E Ele me conhece. Ele sabe que eu não sei muita coisa ainda. E Ele jamais vai deixar de me ouvir só porque eu estou falhando em alguma coisa. Faz sentido isso, gente? Se não, alguém pergunta que aí eu tento retornar. Você quer perguntar mais, né, Léo? Ou Sim, não? temos uma oração. Não, temos. Hum, A pergunta é: os livros de pedido de oração para encarnados e encarnados lá na fraternidade são cuidados pela espiritualidade superior? com toda certeza. Tudo tem um propósito. Cada atividade, seja da fraternidade ou seja de outras casas que se colocam em prol de auxílio, elas têm sempre um propósito maior, que é, que vem da orientação daqueles irmãos espirituais que têm muito mais conhecimento, muito mais é, discernimento de como melhor ajudar. Então, se aqueles cadernos foram criados e ali existem nomes de pessoas que necessitam de auxílio, eles não vão ser ignorados. Com certeza, a espiritualidade vai utilizar de todos os recursos que forem possíveis para estar auxiliando, principalmente das orações que as próprias pessoas vão estar fazendo, aquelas que ali colocaram os nomes e todas aquelas que sabem da existência dos cadernos. Então, não tenha dúvida disso. Mais alguma coisa? Sim. A minha fé e a minha oração estão embasadas somente em Deus, ou eu posso ter fé e orar também em outras facetas, do tipo, em minha capacidade, em minha inteligência, em mim? Sim, você pode. Mas aí eu queria falar sobre um assunto. Quando eu busquei estudar sobre oração, sempre tem muita coisa que a gente não sabe, né? E aí eu busquei algumas informações de ordem um pouco mais científica da coisa. E nisso eu acabei descobrindo, e eu não vou saber falar do jeito como eu descobri, ou como me foi trazido, porque tem alguns termos mais técnicos, mas um cientista resolveu estudar sobre o efeito da oração, né? E aí ele fez até uma diferenciação, que eu acho até bem interessante a gente pensar nisso. Não estou dizendo como sendo uma verdade, mas algo para ser refletido, né? Então ele diferenciou dentro dessa sua pesquisa o que seria oração e o que seria reza. Ok? Então, a oração, aquela oração em que você se coloca inteiro, plenamente, com a sua verdade, de coração, para pedir, para auxiliar alguém, seria isso. E a reza seria para ele aquela reza em que você reza sem muito compromisso, sabe? Só repetindo palavras decoradas, ou enquanto reza está pensando em outra coisa, está com outros pensamentos. Ele diferenciou isso. E aí, o poder da oração, ele conseguiu, através de instrumentos científicos, né? De forma a verificar essa frequência mental, parece que é no lobo frontal que ele conseguiu verificar. O que que ele fez? Ele conseguiu juntar alguns representantes de algumas religiões, tipo os monges tibetanos e as freiras, qual é o nome das freiras? Carmelitas. Esses dois grupos, eles têm uma dedicação um pouco mais acentuada a orações. Então, os monges tibetanos se dedicam a orações por muito tempo, com meditação e tudo mais. A mesma coisa com as freiras, que também têm esse compromisso de orarem muito. E foi descoberto a partir desse experimento que tanto um
quanto o outro, ou até mesmo aqueles que meditavam sem religiosidade, mas que conseguiam ter uma meditação profunda, todos eles acabavam chegando num mesmo ponto no cérebro que identificava, e eles até deram como nome, um ponto que eles chamaram de ponto D, ponto de Deus, que é aonde eles conseguiam chegar numa conexão mais profunda com o divino. Ele não fala em Deus, mas ele fala do divino, sobrenatural e de alguma forma desse jeito. E aqueles que conseguiam chegar nessa referência aí, que eu não sei explicar graficamente como é que é, tipo um elétron que tem aqueles, sabe aquelas coisinhas que ficam ali? Bom, sei lá se vocês estão me entendendo, eu estou tentando me explicar, não sei se estou sendo clara. Mas aí, o que que acontece? Deu para comprovar cientificamente que aqueles que conseguiam alcançar esse patamar de conexão com esse divino, seja lá como que chamam, tinham muitos benefícios para a saúde física, para a saúde emocional. Então, vamos dizer assim, é uma pessoa que estivesse doente, estivesse com um quadro de uma doença crônica ou fazendo algum tratamento mais agressivo, quando elas conseguiam chegar nesse patamar, elas conseguiam fortalecer a sua imunidade, conseguiam diminuir o estresse, conseguiam muitos ganhos a partir disso. Com essa experiência, mesmo esse cientista não sendo, como é que a gente fala? Não acreditando em Deus, ele viu as inúmeras vantagens da oração. Então, se você conseguir chegar nesse patamar, mesmo que não seja na confiança desse ser supremo, mas confiando que o que existe em você de divino seja avaliado pela sua capacidade, pela sua inteligência, você vai se favorecer com a oração de alguma forma. Entendem? Então, a oração, ela tem um poder que podemos dizer comprovado cientificamente, né? E não tem a ver com a religião. Mas é lógico que aqueles que têm uma fé em algo considerado divino, conseguem, através da oração, se fortalecerem. Por quê? Uma oração feita com fé, ela é muito mais forte. Se eu estou orando para aquilo que eu acredito ser uma verdade, um pai amoroso, um pai justo, um pai misericordioso, se eu estou orando para ele, eu só posso esperar dele boas respostas. Mesmo que essas respostas não venham a atender as minhas vontades. Mas se eu me coloco nas mãos dele, permitindo que a vontade dele se faça, eu atingindo esse patamar de comunicação, de verdade, de conexão, eu já vou trazer para mim essa calma, essa leveza, essa serenidade, essa harmonia. Então, sim, eu posso ter outros tipos de direcionamentos para minha fé numa oração, mas é muito mais fácil quando eu já tenho bem solidificado, bem construído essa intimidade com o Pai e uma fé fortalecida nele. Ok? Fala, Léo. Tem mais pergunta? Temos. Essa aqui é boa, hein? Eu gostei aqui de quem fez essa pergunta, tá de parabéns. Ó, deve ser bem complicado então, né? Como podemos saber se a oração foi atendida? Como podemos saber? Se a oração Se foi você atendida. tiver bem conectado com os propósitos divinos, o que você pediu é o que vai acontecer. Agora, isso não quer dizer que se você orou e não conseguiu obter aquilo que você desejava, a sua oração não foi atendida. Porque Deus não vai deixar de cumprir os seus desígnios só porque você pediu a Ele para te favorecer, por exemplo, no lugar de outro.
Ah, pai, me ajuda, eu estou fazendo a prova aqui, eu acho que eu mereço mais do que fulano. Ajuda aí para eu passar e, né? Todas as orações, sem exceção, elas são ouvidas e são atendidas. Agora, nós só as reconhecemos quando elas nos favorecem. Se elas não nos favorecem, nós achamos que Deus se enganou, ainda está, né? Esperando o momento, né? Aí eu vou continuar pedindo para ver se uma hora ele faz a minha vontade e não a dele. E, infelizmente, ele não vai fazer a nossa, ele vai fazer a dele, porque é com certeza a vontade que norteia tudo, né? A pessoa fala assim: ah, eu não quero que chova amanhã, viu, pai? Então dá um jeito aí, porque o programa que eu tenho para amanhã não pode ter chuva. E aí eu acordo e está chovendo. Eu falo assim: poxa, ele não ouviu o que eu falei? O que está acontecendo? Não estou sendo atendido. Lógico que não. Por que que eu vou achar que eu tenho prioridade? Mas uma coisa é importante a gente saber, como eu estava falando sobre o capítulo, e é uma coisa que a gente precisa também entender, é que uma oração coletiva, ela é muito mais forte. Então, quando muitos estão ali é, de verdade desejando algo em prol, em benefício de alguém, essa oração tem muito mais força. É o que a gente vê nesse capítulo, né? Que muitos se reúnem para estarem orando em prol do resultado desse sequestro da Paula, né? E o resultado vai ser favorável, na verdade, a todos, porque cada um acaba tendo o aprendizado que precisa com esse resultado, né? Tem mais pergunta, Léo? Menina, olha, você realmente demonstrou para todos nós agora que você é uma médium com as antenas muito apuradas. Porque a pergunta é: por que as orações feitas por Marcelo e pelos integrantes do centro foram tão importantes naquela situação? Olha só como que você está ligada. Então, por quê? Porque naquela situação, que era uma situação de grande risco, né? Todos aqueles que se uniram para orar, se uniram em prol de favorecer para que aquela situação fosse resolvida da melhor forma possível. E como saber qual a melhor forma possível? Se a gente não sabe o que cada um precisa vivenciar. Porque a proposta do pai é essa. Ele não quer que você sofra, não quer que você se entristeça, adoeça. Não é essa a proposta. Ele quer que você cresça, que você amadureça, que você evolua. Essa é a proposta maior. Então, por que que foi importante? Porque todas as vezes, Jesus mesmo falou, não falou que quando mais de um se reunisse em nome dele, ele ali estaria? Então, aquela oração foi feita com a presença dos nossos amigos espirituais e, podemos dizer, até do nosso Mestre Jesus, não é? Acabaram as perguntas agora? Acabou de chegar uma, peraí. Se o meu karma estiver impedindo de algo acontecer, vai adiantar eu fazer orações? É, eu não vou entrar em detalhe do que seja karma, porque senão aí a gente muda o tema, né, da palestra. Mas se, na minha proposta evolutiva, eu necessitar passar por determinada situação, realmente pedir para que pedir em oração para que essa situação me seja retirada, provavelmente ela não vai acontecer. Só que a oração não é para mudar uma situação externa. A oração é para trazer entendimento interno. É para que eu consiga vivenciar experiências, situações com discernimento, me sentindo amparado, me sentindo acolhido nesse aprendizado que me é necessário.
Então, se existe um planejamento, vamos colocar dessa forma, né, para não entrar no karma. Se existe um planejamento onde em determinado tempo da minha vida eu vou ter que passar, ou me seria interessante passar por determinada prova. Por que que o pai tiraria essa prova se ele sabe os benefícios que essa prova vai me trazer em termos de aprimoramento, de lapidação, de crescimento evolutivo? Aí eu falo, pô, eu vou orar e o pai vai me ouvir e não vai acontecer. Tudo vai depender de como está sendo a sua jornada. A gente já ouviu de outras formas que, às vezes, ao longo de uma caminhada, alguém que tinha no seu planejamento a possibilidade de vir a perder um membro, sei lá, um braço, uma perna, como está conduzindo muito bem a sua vida, tem aproveitado todas as experiências que chegam, está se aprimorando, está fazendo o seu melhor. O que pode acontecer é que nesse momento, ao invés de eu perder todo um braço ou uma perna, eu perco um dedinho do pé ou um dedinho da mão, só para que aquilo possa fazer a diferença na condução que eu vou continuar a dar na minha vida. Se eu vou permanecer conduzindo o meu caminho como eu vinha, ou se aquilo vai me desestruturar. Então, a intenção das provas não é mostrar que você ainda é incapaz, muito pelo contrário, é fazer com que você enxergue o potencial que você já tem. E a partir desse apropriar-se dessa capacidade, se fazer ainda melhor. Essa é a proposta, ok? Eu estava querendo falar mais sobre a parte científica, mas não no sentido da gente. Como é que eu posso dizer isso? Quando a gente pensa que o caminho da oração ele já tem uma comprovação científica, são mais argumentos que a gente adquire para se manter nessa ação ou nesse estado de oração. A gente sabe que dentre todos os espíritos que já estiveram aqui no nosso planeta, Jesus foi o mais evoluído. E todos nós sabemos, pelas leituras que temos nos evangelhos, que ele era um que se dedicava muito à oração, não é? Então, a oração, ela não tem a ver com aquilo que me falta. Ah, eu vou orar muito para eu ficar melhor. Às vezes, a oração, ela simplesmente nos conecta àquilo que nós nem entendemos muito bem. Porque quando Jesus saía para orar, não é porque ele duvidava da sua capacidade de agir e interagir com todas as situações que a sua existência terrena tinha como proposta, mas sim para que ele estivesse mais ainda conectado, para que ele não interferisse de alguma forma naquilo que todos nós precisávamos vivenciar. Então, se a gente parar para pensar, poxa, mas Jesus chegou a chorar, chegou a entristecer-se, pedindo até ao Pai que tirasse aquele cálice dele. Mas ele fez por ele ou esse pedido foi por nós? Então, algumas coisas a gente precisa expandir de entendimento, porque se hoje nós temos até a ciência comprovando a eficácia da fé e os benefícios dela, por que que nós não somos mais persistentes em estarmos buscando essa aproximação com Deus, essa interação com o Pai,
ou com o ser divino que existe, ou com o universo que eu acredito ser essa energia maior, para que eu também esteja favorecendo internamente todos os meus bons propósitos. Porque o que a gente tem visto muito é que as pessoas estão se perdendo, né? A gente fala muito, a gente ouve muito sobre ansiedade, sobre depressão, e existe alguns entendimentos de que se eu estou conectado ao Pai, eu sou uma pessoa que tem muito mais facilidade em acreditar num futuro melhor. Eu tenho esperança de melhoria. Eu consigo confiar nessa misericórdia, nessa bondade que o Pai manifesta às vezes, mesmo que eu não entenda. Mas se eu me distancio do Pai, eu vou estar sempre atrelado a, aos medos que me reportam a um passado onde eu me equivoquei, fracassei, fiz coisas que não deveria e sempre me sentindo injustiçado ou vitimizado por alguma coisa que me aconteceu, não conseguindo enxergar a minha atuação no presente, estando pleno, estando competente para fazer escolhas mais assertivas e, ao mesmo tempo, também duvidando de um futuro mais atrativo, mais melhor, né? Porque eu estou preso a esse passado e distante dessa energia maior que me favoreceria a pensar nesse futuro. Porque se eu ficar pensando nas minhas questões que são ainda muito terrenas, né? Que a grande maioria das nossas questões, elas são muito terrenas ainda, né? Eu preciso me preocupar com o meu ganha-pão, eu preciso me preocupar com a minha saúde, eu preciso me preocupar com os amores, com os meus relacionamentos. São coisas muito materiais. E quando eu me ocupo com tudo isso, sobra pouquíssimo espaço para que eu consiga abrir ou desocupar, vamos dizer assim, as linhas que eu poderia estar ocupando com aqueles que chegam com boas intuições, com boas ideias. No próprio livro, e é lógico que em muitas outras literaturas, a gente vai encontrar os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, sempre buscando essa aproximação, essa interação conosco. E somos sempre nós que fechamos as portas e nos permitimos nos sentirmos isolados, preteridos, esquecidos, ignorados. Então, se eu começar a fortalecer a minha fé naquilo que eu já acredito, né? Ah, eu acredito que existe um mentor. Ah, eu acredito que existe um criador. Ah, eu acredito que ele é bom. Se eu começo a fortalecer essa fé nessas crenças que eu já obtenho, cada oração que eu for fazer, ela vai estar sendo fortalecida por esses argumentos que são verdadeiros para mim. Mas se eu não consigo enxergar essa bondade do Pai atuando sempre em todos os lugares, o tempo todo, eu sempre vou estar buscando justificativas para aquilo que eu não estou sabendo me apropriar, que eu não estou sabendo me conectar. Então, existe poder na oração? Sim, a oração ela é poderosa, mas ela precisa ser verdadeira. Eu preciso estar orando não como
Nossa, ela ia falar pingente, como um pedinte. Aquele que acha que está sendo a vítima do mundo. Não, como aquele que sabe que tem um lugar a ocupar e que faz parte dos diversos e inúmeros amores que o Pai já tem. E que, sendo assim, a minha oração vai ser ouvida, a minha oração vai ser atendida no que for de melhor para mim, naquilo que vai atender a proposta maior que o Pai tem para comigo. A fé tem força? Lógico que a fé tem força. Então, uma oração é fortalecida pela fé e a fé se fortalece através de uma oração verdadeira. Então, as coisas estão muito interligadas, né? O Espiritismo traz dentro do... Eu não lembro agora qual é o capítulo, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar ali várias informações no Livro dos Espíritos sobre a prece. E compete a gente fazer a nossa parte, se inteirar daquilo que já somos capazes de fazer, buscando fazer o nosso melhor, acreditando e confiando nessa bondade do Pai. Se não tiver mais perguntas, eu acho que eu vou Não temos encerrar. mais. Não? Então, eu vou. Se o meu apoio também não tiver nada mais a acrescentar, eu acho que a gente pode encerrar. Talvez eu não tenha adentrado muita coisa, mas o que eu tinha mesmo de propósito era esse reconhecimento dessa construção da nossa fé, dessa nossa conexão com o Pai, nessa intimidade que depende de nós construir, e que a oração possa ser algo que sempre nos conecte a essa verdade, e não aquilo que a gente ilusoriamente acredita ser importante nesse mundo material que nos ocupa tanto, né? Posso encerrar? Bem, agradeço muito a todos que se permitiram hoje estar aqui a ouvir. Sei que eu comecei com uma oração de um Pai Nosso. Talvez agora eu até pudesse fazê-lo de novo. Mas mais do que rezar com vocês juntos, eu gostaria de estar incentivando a cada um a construir a sua própria oração, a sua própria maneira de se conectar ao que eu chamo de ser divino, que é esse Pai que Jesus trouxe e que vocês podem chamar do jeito que quiserem, mas de uma forma verdadeira e sincera, sem escolher muitas palavras, com simplicidade e humildade, trazendo o sentimento que no momento é o que se apresenta e pedindo sim, porque o Pai não se, se chateia com os nossos pedidos, mas Ele gosta muito de saber que quando recorremos a Ele é porque confiamos na Sua presença. E o que Ele mais deseja é que possamos acatar a Sua vontade em nossas vidas. Então, nesse momento, Senhor, eu agradeço essa oportunidade que aqui tive junto a esses amigos, de estarmos buscando essa intimidade contigo, estreitar esses laços, senti-lo verdadeiramente próximo, para que em todos os momentos que estejamos necessitando do teu amparo, possamos recorrer a Ele
nos sentindo abençoados com a tua luz, com o teu amor. E assim te agradecemos por essa oportunidade, confiando que sempre poderás estar conosco, porque depende de nós abrirmos as portas para que adentre ao nosso altar interior. E assim, muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja.